A Copa do Mundo é a maior e mais importante competição organizada pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol. O campeonato é composto por 32 seleções. Este ano, como você já sabe, o torneio ocorre no Catar, país árabe que fica no Golfo Pérsico. O Mundial de Futebol acontece a cada 4 anos, mas a competição vai muito além do futebol. É um evento imenso, com alcance midiático que transcende a questão do esporte, claro. No começo de conversa de hoje, vamos destacar a Copa do Mundo de uma forma mais abrangente, abordando também aspectos como o significado e a importância da competição e seus reflexos políticos, econômicos e culturais. Além também de enfatizar algumas peculiaridades do Catar. Para isso, convidamos 3 caratinguenses entendedores do assunto. 2 deles são jornalistas que atuam em Caratinga e uma estudante de fisioterapia da cidade, apaixonada pelo esporte, em especial pelo futebol. Realizaremos um bate-papo sobre esses temas, não saia daí. O começo de conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias sociais. Hoje, nosso bate-papo repercute a Copa do Mundo de Futebol, evento mundial que transcende o esporte. Destacaremos o significado da Copa, sua importância e influência na política, na cultura e na economia, e características peculiares do Catar, país que cedia a competição. Para isso, gostaria de convidar ele que é apresentador, radialista e colunista que atua há cerca de 26 anos na mídia local. Seja muito bem-vindo, Rogério Silva. Prazer do meu para mim, gente. Senta aí. Para se juntar ao Rogério, quero convidar um jornalista da UNEC TV com experiência de 23 anos também em diversos setores da área da comunicação, incluindo o esporte. Seja bem-vindo, Léo Baião. Prazer em receber, Léo. Boa tarde. E se você acha que são apenas os homens que entendem de futebol, hoje eu vou te provar que não. Para isso eu convido uma apaixonada por futebol para se juntar a esse time. Seja bem-vinda, Tainara Siqueira Rosa. Muito bem. Léo, Rogério e Tainara, um prazer muito grande receber vocês aqui. Prazer é no começo de conversa, para mais um bate-papo. E hoje para a gente falar de futebol, né? Eu sei que você é atleticana, então acho que vou ficar conversando só com você aqui. Dois flamenguistas. Eu queria começar com uma pergunta comum para vocês. Primeiro, de onde surgiu? Eu sei que todo brasileiro gosta de esporte, mas tem esses que são apaixonados, que procuram entender um pouco mais de futebol, né? Como é que nasceu isso em cada um de vocês? Vamos começar com o Léo. Bom, professor, primeiro é um prazer estar aqui e falar de futebol, sobretudo no período de Copa do Mundo. É muito gratificante, né, para a gente que é apaixonado pelo esporte. É o caso dos 3 aqui. E, assim, eu me apaixonei por futebol na infância, né? É uma cultura, uma tradição aí de todo brasileiro. E eu, quando criança, meu pai já me levava para os campos de futebol amador, Esporte Clube Caratinga, né? Aqui na nossa cidade, naquela época, nos anos 80, nos anos 90. E no meio disso tudo eu aprendi, assim como ele, né, a torcer para o Flamengo, né? Aqui em Minas tem essa coisa, né? O futebol carioca é muito forte, naquela época era mais forte ainda, tinha um envolvimento muito maior aí de muitos torcedores, tanto que muitas pessoas torcem para os times de Minas e do Rio. Eu aprendi com ele a ver os jogos também do Flamengo. Naquela época usava-se muito rádio, né? Não que eu seja tão velho assim, professor, mas hoje a gente tem todos os jogos transmitidos pela TV. Naquela época, uma ou outra partida era transmitida e a maioria era só pelo rádio. E aí, no decorrer desse processo, eu acabei me apaixonando cada vez mais pelo futebol e pelo Flamengo, né? Assim como ele hoje. Eu sou mais chato do que ele, viu, professor, quando está passando o jogo do Mengão. Bacana. Rogério, e você? Primeiro você pode chegar um pouquinho perto da Tainara, que ela vai ficar mais satisfeita. E eu também, vamos lá. Bom, a minha paixão por futebol, antes de mais nada, obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer te receber aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, né? Essa casa maravilhosa, ainda mais na companhia da Tainara, do Léo, do senhor, essa galera toda aí, para poder falar de futebol. A minha paixão por futebol começou na rua, né? Como qualquer criança que nasceu no morro, que não tinha tantas oportunidades, o brinquedo que tinha era a bola, né? Então, assim, eu me apaixonei por futebol brincando de bola na rua e, consequentemente, depois foi ficando algo um pouco mais sério na minha vida,
E eu queria ser jogador de futebol, como a maioria das crianças, né, sempre sonhavam em ser jogador de futebol. Segundo as pessoas, tinha até talento para isso. Cheguei a jogar na escolinha do Atlético, lá em BH, mas retornei para Caratinga, entrei na mídia, né, naquela equipe maravilhosa lá com o J. Baranda, Hélio do Carmo, Juarez Salles, aquele time lá, e estou até hoje. Bacana. Tainara, e você? Não é muito comum, primeiro tem que falar isso, né? Uma mulher entender mesmo de futebol. A gente sabe que tem muitos que entendem, claro, mas não é o lugar comum da mulher entender de futebol. E isso, como é que surgiu essa paixão aí pelo futebol? Bom, primeiro quero agradecer ao convite de estar aqui em meio ao povo do futebol, né? Então, a minha paixão pelo futebol começou na infância, também, igual o Léo relatou. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar para as pessoas que ela torcia para o Atlético. Consequentemente, isso refletiu na minha pessoa, comecei a gostar, as pessoas perguntavam para qual time eu torcia, eu falava Galo, ainda sem entender. A força maior veio mesmo na Copa de 2014. Só que, Copa de 2014, já comecei aquele amor pela seleção brasileira. Aí já divide Atlético, Chelsea e seleção brasileira. Quando a gente vem nesse amontoado de futebol, nesse amontoado de perspectivas, né, a gente começa a gostar, a gente entra no meio sem ver. A paixão começa e a gente nunca para. Eu queria aproveitar o gancho da Tainara, quando ela fala de Copa 2014. E a infância dela foi ontem, você viu que foi ontem. Pois né? é uma menina ainda, né? Para poder falar sobre isso. No automobilismo, por exemplo, quando nós infelizmente perdemos a Ayrton Senna, e o automobilismo estava virando uma paixão nacional, né? E aquilo deu uma esfriada. Eu mesmo não me lembro mais de ter assistido uma Fórmula 1 depois da Ayrton Senna. Em 2014 nós tivemos aquele 7-1 na Alemanha, quer dizer. Aquilo não tirou fôlego da torcida, não, essa paixão pela seleção brasileira? Que eu fiz de cada um para vocês. O que significa aquele 7-1, se isso não mudou nada, se continua a torcida do mesmo jeito? Sou suspeita para falar, porque o 7-1 foi protagonizado pelo Oscar. E eu sou muito, muito fã dele. Suspeita para falar mesmo, gente, porque por ser torcedora do Chelsea também, eu acompanho o Oscar, na verdade, desde quando ele saiu do São Paulo e foi para o Internacional. Nessa transição internacional, Chelsea, veio também as Olimpíadas de Londres 2012, Copa das Confederações, Mundial Sub-20... E o nome dele foi sempre para a seleção, né? Seleção de 2014, Filipão. E, enfim, depois teve alguns problemas de Europa, quando foi transição do mercado, quando estava saindo do Chelsea, contrato encerrando. Atlético de Madrid e Inter de Milão demonstraram interesse, só que ele optou pelo futebol chinês, acabou sendo suspenso mesmo da seleção, porque, como a gente sabe, o futebol chinês não tem muita mídia, não tem muito conteúdo no nosso meio. E conforme isso, o jogador vai perdendo a mídia, vai perdendo a visibilidade. Porém, esse ano, ele teve, né, muitos rumores aí no Flamengo, como vocês devem saber. Sim, rumor. Flamengo queria muito trazê-lo, o Xangai, que é o time que ele estava, né, não autorizou. Mas não entendi ainda, o Oscar está aí solto no mercado. Pode ser que, eu acredito que ele volte para o Internacional. Mas vamos ver como é que vai ficar. O 7-1 não mudou nada para você, não? O 7-1 mesmo, nada. Eu tenho ele como uma força, porque o Brasil ficou ali naquela tristeza, né? Todo mundo chorando, foi uma coisa que marcou. Mas eu lembro do 7-1 como se fosse uma força para a gente continuar e, se possível, passar a Alemanha e vencer uma Alemanha na Copa do Mundo. Eu tenho muito essa perspectiva. E vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Rogério. O 7-1 não foi a minha grande decepção no futebol. Não. Até porque a minha grande decepção no futebol foi a Copa de 82. Né? Mas era uma seleção impecável, né? A seleção de Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, Falcão, Sócrates, Zico, Éder e Serginho Chulapa. Então, para mim, era a melhor seleção que eu vi jogar. E aí sim, aquela Copa foi marcante para mim, a de 82. Eu tinha 8 anos apenas, que é quando a criança está começando a entender de futebol mais ou menos, né? E eu me lembro que eu tive, na minha casa não tinha televisão, eu fui com a minha mãe assistir o jogo na casa da minha tia Zita, que morava ali na estação. Então, para mim, foi a grande imagem da Copa, foi aquela. Foi 5 de julho, foi o pior dia da minha vida futebolística. O dia da derrota para a Itália.
Então, a Copa de 2014, para mim, ela foi uma derrota uma vergonha, para começar, se tomar 7-1 em casa, mesmo sendo contra a Alemanha. Mas se a gente for analisar o antes daquilo ali, a derrota não foi uma surpresa, uma derrota de 7-1. Entendi. Porque a CBF conseguiu ressuscitar o Filipão em meio à campanha de uma Copa do Mundo, em meio, né, a tudo aquilo. E a seleção brasileira chegou muito amparada naquilo que o Filipão tinha feito em 2002. Só que eles se esqueceram que 2002 foi bem lá atrás. Então, de 2002 para 2014, você tinha uma diferença muito grande. 12 anos. E o próprio Filipão não conseguiu acompanhar isso. No Brasil, a gente tem muito isso de olhar para o legado da pessoa, mas não olhar para o momento atual, né? Então, a seleção brasileira de 2014 se fiou muito naquela história de que vamos vencer porque estão jogando em casa, porque o Filipão foi pentacampeão do mundo, e deu no que deu. Sem falar dos méritos que a Alemanha teve, que foram muitos, né? Muito bem, Léo. Ô, professor, eu tenho uma visão um pouco diferente dos dois, né? Eu acho que esse momento, nessa derrota tão marcante, né? Essa goleada sonora que nós sofremos em casa, para mim foi a maior derrota, a derrota mais dolorida que eu já acompanhei da seleção brasileira. Exatamente aquilo que o senhor mencionou, né? Deixou um trauma, né? Foi marcante e eu mudei um pouco a minha relação com a seleção brasileira depois dessa derrota, porque realmente, como o Rogério mencionou, né? Sofreu uma derrota que era até esperada mesmo, até certo ponto, pela qualidade dos alemães. Mas em uma semifinal de Copa do Mundo, em casa, diante de crianças aí, né, em prantos, né? Da forma que foi, da forma humilhante que foi marcante. Aí você perguntar, Léo, então você não torce mais para a seleção? A gente sempre vai torcer para a nossa seleção, mas a gente não tem mais aquele envolvimento, né? A gente não tem mais aquela paixão da forma que tinha antes, em razão desse trauma, né? Por uma derrota tão marcante, tão significativa e de um peso realmente muito grande. É uma humilhação de uma seleção, né? Na verdade, a gente foi humilhado em casa em uma Copa do Mundo. Então, dificilmente, para a gente que gosta de futebol, que acompanha, que convive e que está há muito tempo nisso, passar por isso passar por isso sem ter esse trauma, sem ficar essa dor, seria, no meu caso, muito difícil. Eu até fiz essa pergunta porque eu tenho percebido, assim, do torcedor comum, que não entende muito de futebol, isso ficou meio que traumatizado mesmo com 7-1. Mas eu queria saber, assim, o bloco o tempo já está esgotado, então é rapidinho só falar para nós. O Rogério já falou que uma Copa que o marcou foi a de 82. Eu não sei se você teria uma outra Copa, por exemplo, falar a Copa da sua vida. Qual que é a Copa que fala? É a Copa da minha vida. Eu queria que falasse só o ano e por quê, rapidinho. Eu começo com 94 foi o primeiro título da seleção que eu vi. Bacana. Né? Porque 70 eu não vi. Muito então, bem. 94 para mim foi marcante, embora o futebol não tenha me agradado muito com 94. Tá nada. Vou ficar com o de 2014. Por mais que tenha a derrota, né? Foi a que eu consegui acompanhar ao máximo, porque na época eu tinha 14 anos. De 2010, 2012 eu não tinha aquele entendimento total sobre o futebol ainda. Vou ficar com o de 2002. Prefiro mudar, né, essa perspectiva nesse ano de 2022. Você vai ficar no 2014. Eu fico com a de 2014, mas pretendo mudar para a de 2022, caso a gente ganhe o Hexa. Bacana. E, Léo? Eu poderia citar 94, né? Mas só para ficar diferente, Rogério. Sim, e como em 2002 tivemos um futebol um pouco melhor do que o de 94, para ficar com a Copa de 2002, o Brasil ganhou todos os jogos e ganhou a final com aquela história bacana de superação do Ronaldo Fenômeno. Concordo. Bacana. Vamos para um rápido intervalo, pessoal. Não saia daí, a conversa muito interessante. Estamos conversando com o Léo Baião, com o Rogério, com a Tainara, e o assunto é a Copa do Mundo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje destacando a Copa do Mundo e tudo que envolve essa competição gigantesca. Recebendo profissionais da comunicação que trabalham, dentre outras coisas, também com esporte, e uma jovem que estuda fisioterapia em Caratinga e ama o futebol. Vamos falar sobre favoritismo. Eu queria que vocês esquecessem o bairrismo um pouquinho. Alguém da seleção espanhola já comentou que, não me lembro se foi técnico, se foi jogador, mas falou isso agora. Ele falou, não tem medo da seleção brasileira porque a seleção da Espanha é a melhor do mundo. Foi isso que ele falou. É o próprio. Para vocês, tem um favorito? Quem é favorito para ganhar? Quando você olha assim, as seleções todas, quem que está em destaque realmente? E com quem que você acha que o Brasil vai brigar pelo título?
Acredito eu que o Brasil vai brigar com a França e com a Espanha também. São os meus meu top 3. Brasil, França e Espanha. Rogério. A Copa está tão maluca e começou de uma forma tão estranha que falar em favoritismo é muito mais olhar para a história e para a camisa de cada um, né? Não pelo futebol, porque não tem ninguém jogando um futebol exuberante na Copa do Mundo. Nem mesmo a Espanha, que goleou a Costa Rica por 7-0 na estreia, contou com falhas do Keylor Navas e tudo mais. Então não acho que a Espanha é essa maravilha toda também não, embora esteja entre as favoritas sim. Eu costumo dizer que Copa do Mundo, você não elege a melhor seleção do mundo, você elege a melhor do mês. É aquele mês ali que conta. É aquele mês que conta. São 7 jogos. Então você pode chegar na Copa como super favorito e ter uma lesão, ter o seu craque saindo, como aconteceu já com o Benzema. Então, e naquele mês, você que era grande favorito, não conseguir jogar o que se pode jogar. Então, acho que o Brasil, muito em função da qualidade do time que tem, a própria Argentina ressuscitada, tem que saber se vai passar, mas a própria Argentina ressuscitada, e a gente fica na expectativa da França, que é a atual campeã do mundo. Léo. Eu sempre coloco o Brasil como favorito porque o futebol pentacampeão mundial, né, com a história que tem, com a camisa que tem, com os jogadores que tem, ele sempre tem que estar incluso entre os favoritos, o que não quer dizer que ele é o principal favorito, né? Você mencionou muito bem, Rogério, a França, como também a Tainara mencionou, né, tem que ser lembrada, tem uma seleção de muita qualidade, está fazendo uma grande competição e por isso também está inclusa entre os favoritos, na minha opinião. E aí, essa terceira opção que eu fico com dúvida, né? De repente, quem sabe a Inglaterra pode surpreender, a Espanha, né, que tem uma boa seleção, a Argentina, que a gente não pode colocar de lado, tem o Messi, né, que é um grande valor. Então eu colocaria aí 2 seleções favoritas, como eu falei, Brasil e França, como principais favoritas, e aí correndo por trás, quem sabe, né? Argentina, Espanha, Inglaterra, alguém que possa surpreender. Mas é aquela história, né? Na fase subsequente à fase de classificação, né? Seja nas oitavas, seja nas quartas, né? Pode pintar uma zebra, pode ter um empate aí, uma decisão por pênalti, que pode eliminar uma favorita. Então, você mencionou muito bem, Rogério, né? A seleção que é a melhor do mundo, nem sempre vai ser a melhor do mês, porque o futebol tem um imponderável, né? E ele pode aparecer. A Copa do Mundo em 18, por exemplo, ninguém esperava de chegar à final a Croácia, né? E a gente precisa olhar para o futebol, sempre olhar, por exemplo, a Espanha. O senhor acabou de falar da Espanha, citando a questão de que alguém na Espanha teria falado que a Espanha é a melhor do mundo. A Espanha tem uma geração excelente, tem grandes valores com 19, 18 anos. Então, mesmo se não for uma seleção para chegar a essa final de Copa agora, daqui a 4 anos os caras vão ter 22, 23 anos. Então, assim, eu imagino que a Espanha, mesmo que ela não seja a melhor do mundo agora, no futuro muito próximo, ela vai ser, sim. O que não significa que vai ser campeão do mundo. Bacana. Pegando um gancho aqui do Rogério, na seleção da Espanha, o trio de ataques, se a gente for olhar o Olmo, o Ferran Torres, 18 anos, 19. Ferran Torres e o Asensio. Eles, nos clubes respectivos que eles jogam, eles não são titulares, né? Assim, com sequência. E aí, na Espanha, olha só como é que tá. Então, acredito que o Luiz Henrique vem fazendo um ótimo trabalho com a seleção da Espanha. Não são titulares também, tá? Exato. Porque esses grandes clubes, tanto o Barcelona como o Real Madrid, eles contratam os melhores jogadores do mundo. Então, aquele jogador que é espanhol mesmo, ele precisa de um certo tempo, o cara é titular na seleção do país dele, mas não é titular no principal clube do país dele, exatamente porque o principal clube do país dele busca lá fora aqueles caras que são os melhores do mundo, né? Como o Benzema, por exemplo. Sim. Eu queria falar rapidinho sobre a questão de você citar alguns jogadores, eu ia falar sobre talentos individuais. Aí eu quero trazer a memória de uma conversa que foi tititi nas rodas aí, de conversa sobre futebol nos últimos dias, que foi o Richarlison fez 2 gols e aí veio à tona toda a vida pessoal dele, que é muito bonita, que é de apoio às causas sociais, ao meio ambiente e tal. Então assim, quase que vira um ídolo nacional. Nós temos o Cristiano Ronaldo, que é admirado no mundo inteiro também, porque é bom de bola e também tem uma vida pessoal que agrada a todo mundo, porque voltaram para esses valores, né? Essa rejeição ao Neymar, porque tem uma parte da população rejeitando o Neymar, então assim, foi quase que uma festa quando ele machucou. Infelizmente, ele não devia ser assim, porque ele é um craque, né? Ele é bom de bola. Mas a vida pessoal do jogador acaba influenciando mesmo nisso, quer dizer...
nessa empatia do público com ele? Bom, eu acho que sim, né? Porque com o destaque do atleta, com tudo que o atleta envolve, né? Ainda mais na Copa do Mundo, né? Uma competição realmente que transcende o esporte, que vai muito além aí do campo e bola. E essas ações, essas iniciativas, elas ficam afloradas, né? E a gente tem que destacar também que a gente teve uma eleição recentemente e que o Neymar se posicionou. Né? Não foi o caso do Richarlison, por exemplo. Né? E quando você se posiciona, você agrada, ainda mais num país polarizado, como foi esse ano, né? Você agrada uma parte da população, desagrada a outra. Então, acho que ele, talvez tenha faltado um pouco de habilidade para ele nesse sentido. Se ele tivesse ficado num campo neutro, né? Evitaria esse desgaste, e aí o campo e bola, além dessas outras iniciativas e ações, poderiam se sobressair, né? O Richarlison até trouxe outra questão, porque num país que perdeu quase 700 mil pessoas para a Covid, ele encabeçou uma campanha, né? A favor dos cuidados, a favor da vacina, e investindo dinheiro, inclusive, na pesquisa da USP. Então, acho que isso também tem toda essa questão. E o Neymar tem uma questão que é o seguinte, a rejeição ao Neymar, ela ficou um pouco mais explícita por essa questão que o Léo acabou de falar, da questão da política. Isso é óbvio. Mas o Neymar já tem uma rejeição muito natural, porque o Neymar não é aquela pessoa, e eu não o conheço pessoalmente, mas pelo que a gente vê de fora, o comportamento dele extracampo, ele não é aquela pessoa que você fala, pô, eu queria estar com esse cara, a não ser que você seja um dos parças, né? Aquele que ele paga tudo e tal. Eu queria conhecer esse cara tem um conteúdo, eu queria sentar com esse cara e bater meia hora de papo com ele. O Neymar não é esse cara. Não. O Richarlison sim, o Neymar não é. Como o Zico é um cara... Exato. Então o cara pode ser... O Romário, né? O cara pode ser um cracaço, um gênio da bola, e não ser ídolo. E o cara pode ser menos craque do que aquele outro e ser ídolo. Vou dar o exemplo de Maradona e Messi na Argentina. O Messi já fez muito mais do que o Maradona no futebol de agora. Ele nunca vai ser o ídolo que o Maradona foi. A questão de se posicionar, ela é espetacular, e o Neymar tem todo o direito, e acho que usando até a vitrine que ele tem até a obrigação de fazer isso. Então, eu concordo que pode sim ter dado um up nessa questão da antipatia que se tem pelo Neymar. Aumentada a rejeição, né? Mas ele já é um cara antipático, e eu sou fã do futebol que ele joga, indiscutivelmente. Então, eu pago ingresso para ver o Neymar jogar, mas não tenho a menor vontade de sentar e trocar meia hora de papo com ele, 10 minutos que seja. Vai cantar nada. Então, o que pecou, né, Neymar esse ano foi essa questão de colocar a política em evidência, posição política. Também tem aquela questão de sonegação de imposto. Então, o brasileiro que é contra a ideologia dele, não bate na ideia de política, e ainda vê essa lesão assim, o povo já fala, é pipoqueiro, é eleitor do Bolsonaro, e aí o povo já começa a transcender muita energia negativa nele. Fala que o time funciona muito bem sem ele, não precisa dele, coisa que eu particularmente discordo, porque a gente sabe que o ataque ali com o Neymar funciona muito melhor com ele. Então, a engrenagem é ele ali, gente. Então, acho que tem que separar as coisas. Concordo com o Rogério em questão de disciplina do Neymar. Em questão de jogador, é um ótimo jogador no meu ponto de vista, só que em questão pessoal, para mim também não é uma referência. Bom, o tempo está acabando aqui, mas eu quero fazer mais uma pergunta rapidinho também. No primeiro jogo, o Richarlison fez 2 gols, veio para o segundo, parece, né, que o técnico falou, vamos mudar esse ritmo aqui, porque nós temos que sentir falta do Neymar. Vocês não acham isso, não? Porque o Richarlison nem apareceu no segundo jogo, é como se envolvia com um esquema tático para terminar, porque até eu, que também tem severas críticas ao Neymar, terminei o segundo jogo pensando, Neymar fez falta. E aí estava satisfeito no primeiro jogo que não tinha feito falta nenhuma. Você concorda? Você acha possível? Concordo. O Neymar, igual eu acabei de falar com o Rogério, assim como tem aqueles que falam que ele é pipoqueiro, e tem os que sentem a falta dele, porque ele faz falta assim, gente. Não precisa ser muito inteligente para ver que o ataque, a engrenagem é ele, ali na frente. Claro que no último jogo a gente teve uma aposta maior do Vini Júnior também, mas falta o Neymar. A ausência dele pesa muito. Rogério. Do ponto de vista tático, sem dúvida nenhuma, o Neymar faz muita falta.
ele é o cara que faz o diferente, né? O futebol hoje, professor, tá muito igual. Você não tem ninguém que se destaque tanto no futebol. Tanto que até hoje a gente fala de Messi, Cristiano Ronaldo, porque não aparece nenhum grande gênio mais do futebol. Então o futebol está muito tático. E para que você quebre essa tática, essas linhas de 4, de 5 que às vezes os times fazem, como a Suíça fez, quando as pessoas me perguntavam, eles me perguntam muito, Rogério, o jogo com a Suíça, você acha que o Brasil vai ganhar fácil? Assim, se ganhar tá bom demais. Porque a Suíça tem a melhor defesa das eliminatórias europeias. Então a gente precisa entender e olhar o futebol é um confronto de duas ideias, de dois times, porque a gente costuma fazer crítica como se o Brasil jogasse sozinho. E o mérito da Suíça em se defender? E o mérito do treinador da Suíça em entender como que o Brasil ia jogar e tentar eliminar esses pontos fortes? A gente precisa fazer crítica sim, o Neymar fez muita falta, faltou a criatividade para a seleção brasileira, claro que faltou, mas a seleção suíça tem muita qualidade, principalmente defensiva. E a gente tem a mania de não dar mérito aos demais. Quando o Brasil perde, o Brasil sempre perdeu para ele, né? Como foi o caso, agora há pouco a gente falou de 2014. 2014, então, mas ninguém falou que a Alemanha tinha um timaço. Então é mais ou menos isso. Pra gente fechar. O Neymar é um jogador diferenciado, né? Como todo jogador diferenciado, jogador de muita qualidade, está entre as principais estrelas aí do futebol mundial, ele sempre vai fazer falta a qualquer time, a qualquer seleção. Se você pegar a seleção brasileira, por exemplo, a gente não tem um outro jogador do mesmo nível do Neymar. Então, obviamente, ele sempre vai fazer falta. Agora, a questão que você mencionou agora há pouco, Rogério, da forma com que o brasileiro trata os ídolos, né? Acho que o argentino tem um jeito diferente de tratar seu ídolo, né? E o Maradona, por ter conquistado uma Copa do Mundo, como foi no caso de 1986, e o Messi ainda não, né? Embora seja um jogador brilhante, o Maradona é idolatrado por isso e pelo fato do argentino ser diferente nessa questão. Porque se você, por exemplo, comparar o Neymar, que tem essa rejeição, como nós mencionamos, com o Maradona, dentro de campo, ambos são gênios, né? Embora o Maradona, muito mais jogador que o Neymar. Mas fora de campo também, o Maradona não é exemplo para muita coisa, não. Não, com certeza não. Tempo estourado, a equipe brigando comigo. Vocês não saiam daí, nós voltamos já para mais futebol com essa equipe aqui sensacional. É já. Voltamos com o começo de conversa, hoje tendo como convidados Rogério Silva, Léo Baião, que são jornalistas, e a estudante de fisioterapia Tainara Siqueira, amante do futebol. Pessoal, vamos lá. Futebol, a vivência do futebol está bem dentro do resultado da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então você imagina assim, é alegria, é a cervejinha, é mulher no estádio, é uma festa danada. Aí vai fazer uma Copa no Catar. Como é que você vê isso, Léo? Uma Copa no Catar. Ô, professor, você não pode tomar uma cerveja, um copinho de cerveja. É inadmissível que em pleno século XXI se tenha esse tipo de restrição, né? Há de se ter a liberdade para cada um optar para aquilo que for conveniente, né? Lógico, dentro dos limites, né? Porque a gente não pode passar dos limites em nenhum tipo de questão. Então, é uma discussão muito abrangente, né? A FIFA, vocês podem contextualizar também, a Tainara acompanha, está por dentro, está ligado, o Rogério também. A FIFA ela é muito política para fazer essas escolhas, né? E quando ela faz essas escolhas, ela leva em conta uma série de questões, né? Mas a questão primordial é a questão financeira, né? Então, é o que ela adota como critério para definir o país sede, que é feito através de uma eleição. Mas aquelas eleições, né, Rogério? Vamos dizer, entre aspas aqui, né, obscuras, né, contestáveis, que acaba fazendo com que os seus interesses prevaleçam e outros itens muito importantes, como a questão cultural, né, como a questão econômica, sim, ela faz valer, mas outros itens ela deixa passar, porque realmente o que se vê constantemente são críticas e acusações aí de irregularidades dessas escolhas. Rogério, eu fico imaginando o seguinte, num mundo globalizado desse, em pleno século XXI, né, com essa luta constante dos países desenvolvidos, né, pela liberdade, pela igualdade dos direitos, do LGBTQIA+, pelos negros, pela participação maior da mulher, quer dizer, levar uma Copa para o Catar, não, contrassenso, um país que decididamente, quer dizer, ele abomina tudo isso que a gente chama de liberdade? Para mim foi o grande erro da FIFA. Mas é o que o Léo falou, é política e financeiro.
Uma Copa no Catar, sinceramente, não tem absolutamente nada a ver com futebol. Né? E eu não estou aqui para colocar em xeque a questão cultural do povo lá do Catar. Eu acho que é algo para que eles possam resolver entre eles, principalmente a questão cultural, respeito a direitos humanos que não tem, uma série de questões. A FIFA, ela fortalece a ditadura quando ela leva uma Copa para o Catar. E, lamentavelmente, realmente não foi uma boa escolha, inclusive financeira, porque a FIFA está tendo prejuízo agora com o patrocinador master, que é uma cervejaria. Então, assim, como que você tem como patrocinador master alguém que vende cerveja e não pode vender no seu evento? Então, está tendo prejuízo, inclusive financeiro. E, sinceramente, gente, para mim, uma Copa que não tem mulher na arquibancada e cerveja, Tainara, mulher não poder frequentar um estádio, como é que é isso? Então, nesse país em questão, é uma questão até que a gente pode observar como negligência, porque no Catar, qualquer ato de afeto na rua, por exemplo, você pode até pegar uma pena de morte. Então, assim, não somente a questão da venda de cervejas lá, é a questão da religião misturada com conservadorismo, interesses políticos também, né? Então, assim, é muito restritivo, porém eu tenho observado que os brasileiros, a gente sabe que os brasileiros são totalmente ao contrário dos costumes do Catar. Ontem mesmo eu vi vídeo de brasileiro dançando no estádio, desafiando catares, então, assim, eu até fiquei perplexa, imaginando, será que vai ter alguma coisa, alguma punição para esses brasileiros, né? Porque de acordo com as rédeas deles lá. Ou pode ser também que não, porque eu também li um artigo que fala que os turistas estrangeiros têm algumas prioridades, sem contar, sem misturar com os catares. Porque, assim, é questão de política, é questão de segurança e questão também de mídia. Se a gente for olhar, no Catar, dizem, né, que foi um país extremamente feito de... Esses estádios, digamos assim, foram feitos para receber essa Copa. O interesse político e o interesse da FIFA também, acredito que vá para a questão do petróleo. E depois dessa Copa vai tudo ser destruído e construído em mesquita. Então, assim, lá, acredito eu que o futebol foi apenas para sediar essa Copa. Depois vai ser tudo apagado. R$1 trilhão custou a Copa do Mundo. Mas chamou a atenção sobre um país que também ninguém nem sabia, muitos nem sabiam que existia. Quer dizer, a próxima Copa do Mundo, por exemplo, professor, já vai ser uma Copa do Mundo em países que têm uma tradição, como o México, vai ser uma Copa dividida para 3 países, né? México, Canadá e Estados Unidos. Eu não sei como que a FIFA vai conseguir fazer esse jogo para 3 países, né? Abertura em um, final em outro, mas é a primeira vez que se divide a Copa em 3 países. O brasileiro vai gostar. Ok, porque a cultura mexicana é uma maravilha. O Canadá eu não conheço, para ser bem sincero. E os americanos é a maior democracia do mundo. Então, eu acho que vai ser outra Copa muito diferente. Agora, a Tainara mencionou a questão interessante, né? O brasileiro tem uma característica muito peculiar. Folgado. Né? Porque o brasileiro, onde ele chega, ele toma conta da situação. Folgado, né? folgado. Então, essa malemolência, bota o cara lá com aquela... É turbante que fala? Aquela roupa apropriada? Turbante, não sei exatamente se é esse o nome, mas o sujeito está lá todo sério, daqui a pouco está dançando com o brasileiro, está sambando, está participando de roda de bate-papo. E o brasileiro tem essa característica peculiar que é muito interessante. Né? E a cultura deles ela é muito séria e muito firme para eles catares. Repressiva. É muito repressiva, exatamente a palavra. É para eles, né? Orações, acho que 5 vezes por dia, é para eles. O turista tem uma certa liberdade vigiada, né? Como você acabou de falar. Uma tolerância, né? Uma tolerância, exatamente. Nós falamos aí sobre futebol e política, quer dizer, política a gente sabe que ela existe para todo lado e a política é uma coisa boa, né? Sim. Quando mistura com politicagem, vira uma confusão danada. A gente sabe que tem politicagem para indicar, inclusive para escalar jogadores, a gente sabe que tem uma história toda aí. O que eu acho que o Brasil está perdendo, não sei se vocês vão concordar comigo, é a importância do esporte e do futebol principalmente para a questão social, quer dizer, isso pode ser um parceiro muito importante, né, para um resgate social ao esporte, você concorda, Rogério? É a maior ferramenta de inclusão que eu conheço é o esporte de maneira geral, principalmente o futebol. Quando no começo do programa você me perguntou sobre o que me levou a ter a paixão por futebol,
é o que me permitiu chegar a alguns lugares que talvez eu não fosse chegar sem ele. Eu não, por exemplo, um garoto que nasceu na Rua do Sal, filho de uma mãe sem marido, que tinha que ir para a rua engraxar sapato e vender salgado, se não fosse futebol, jamais iria entrar no Esporte Clube Caratinga, um clube da alta sociedade. Então, o futebol é inclusivo. Com certeza. Eu acho que precisamos ter mais pelada nos bairros, né? Mais campo para a meninada rolar a bola, hein, Léo? Isso aí é missão do poder público, né? O poder público tem esse trabalho, deveria ter esse compromisso, né? E falando do poder público e de uma instituição privada, que é a CBF, que embora pareça pública porque detém aí o controle do nosso futebol, da seleção brasileira, mas ela é privada, a CBF se esbalda de ganhar dinheiro. E eu acho que o Rogério e Tainara, né, que em contrapartida ela oferece muito pouco, né? A gente vê a CBF propor um projeto de investimento do futebol. O carro-chefe, a gente fala de futebol, mas não é só futebol, é esporte como um todo. Mas quando fala da CBF, envolve diretamente o futebol, né? Ela ganha tanto dinheiro como vai ganhar, com inúmeros anunciantes, parcerias. Onde ela investe isso? Ela faz algum trabalho, algum projeto social, ela trabalha futebol na base. Inclusive, então deveria haver uma contrapartida da CBF. O futebol de base, né? Que eu acho que está meio esquecido. O futebol de base ele necessita desse apoio, né? Aqui em Caratinga, agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu prato, se vocês me desculpem. A gente assumiu em março a LCD e a gente conseguiu fazer esse ano 5 competições de base em Caratinga, 11, 13, 15, 17 e o adulto, sem nenhum tipo de apoio externo, apenas contando com a boa vontade dos clubes, dos pais e tudo mais. São 5 competições, mais de 1.000 atletas jogando futebol amador em Caratinga. Bacana. E a gente precisa desse apoio sim. Agora a CBF faz, Léo, mas muito pouquinho. E também tem a questão de que muita gente não tem interesse em ficar sabendo como funciona. Tem gente que tem preguiça de ler, professor. E aí, quem tem preguiça de ler acaba não tendo algumas informações que são muito importantes para o desenvolvimento de projetos. E às vezes há possibilidade de se obter projetos, de se implementar iniciativas, e a pessoa nem sequer sabe da existência dessa possibilidade. A pessoa não sabe, não se aprimorar e se informar. A pessoa não sabe, nem a CBF também faz questão de ficar falando. Exatamente. Isso é igual na cultura. Então, assim, eu vejo o pessoal da cultura aqui, Caratinga, para dar um exemplo. Eu tenho, mas não espalha não, né? Eles têm que... a fórceps para tirar a informação. O negócio é muito complicado. Isso é uma coisa que era para ser falada. Tem verba aqui que você vem com assim que funciona para ter acesso. As ações, né? Pessoal, nosso tempo estouradíssimo. Agradeço muito a presença de vocês. Vocês têm segundos aí para falar com os telespectadores, com os internautas. Tainara, a câmera é sua. Galera, a gente vai ficando aqui encerrando, né, com esse papo sobre a Copa do Mundo. Foi um prazer estar com vocês. Vamos aí na luta do Hexa. Rogério. Agradecer pelo convite, é sempre muito gostoso falar de futebol, principalmente com quem realmente entende de futebol, é muito bacana sempre. E estou confiante que o Brasil possa sim chegar ao Hexa, o caminho vai ser longo, mas eu estou confiante. Léo Baião. Eu agradeço pela oportunidade de participar aqui do programa tão conceituado, e falar de um assunto pertinente, né, que é futebol, nesse período de Copa do Mundo, com a presença de pessoas ilustres, né, o Rogério aí, não só apaixonado pelo esporte e pelo futebol, mas profundo conhecedor, a Tainara, né, com essa paixão pelo futebol, pelo Atlético, como ela mencionou na abertura, pelo Chelsea, né, e acompanhando e compreendendo muito bem todas as questões que envolvem esse esporte, e é sempre uma honra poder participar, estamos à disposição. Bacana demais, a honra foi nossa. Vocês dois, Léo e Rogério, todo mundo já sabe que vocês entendem. A surpresa para mim aqui é a Tainara realmente entender também de futebol, porque entende mesmo, né? Não é só paixão. Muito obrigado a vocês pela participação, a você pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.